Olá, bom dia. Estou aqui para mais uma live daquelas surpresas de manhã. Não tão de manhã assim como eu gosto. Hoje é o último domingo do ano, então eu não resisti e venho para cá para poder fazer essa live, a última live de 2023. Soliloquiar um pouquinho com vocês, meus queridos que me acompanharam esse ano tanto. Esse ano, olá Soraya, seja bem-vinda. Estou aqui fazendo uma live surpresa mais uma vez, né? Quero ver se o ano que vem eu faço mais lives surpresas nos domingos de manhã. Não resisti, estou aqui nessa manhã nublada, mas uma delícia, um ventinho fresquinho aqui de manhã, tomando meu chazinho, servido, com a minha caneca, que eu gosto muito, aqui de piquete. Na verdade, essa caneca eu dei para minha mãe. No Dia das Mães, eu dei isso e algumas outras coisas de piquete, que ela era piquetense. E aqui tem, né, tem os pontos turísticos aqui de Piquete. E no fim, essa caneca voltou para mim. 2023 tiveram muitas coisas desafiadoras na minha vida. Muitas coisas desafiadoras. E muitas coisas boas também, muitos acontecimentos assim que eu falava, uau, meu Deus, né? Eu acredito que na vida de vocês também, né? Mas eu venho aqui deixar um recadinho rápido, não pretendo ficar aqui muito tempo. Eu rascunhei algumas coisas para falar aqui, de vez em quando vou olhar para baixo aqui para o meu caderno. Seja bem-vinda. E na verdade, para a gente poder refletir um pouco, né? Quantas coisas a gente leva de um ano para o outro sem parar para refletir. Então, eu estava refletindo sobre isso. Ai, meu Deus! Parar para refletir sobre isso e quero refletir com vocês, deixar aqui. Eu sei que várias pessoas não assistem porque eu entro aqui de surpresa e falo, né? Mas depois eu mando para as pessoas e algumas pessoas falam: uau, Sheila, foi muito bom, foi legal. Tal parte que eu refleti foi muito legal para mim. Então vamos lá, né? Gente, antes eu quero fazer uma propaganda. Eu estou com vagas abertas para a 14ª turma de extensão universitária em constelação familiar, assim. Já tem pessoas incríveis fazendo as matrículas, assim. Eu estou impressionada com o jeito, né, o carisma das pessoas que estão vindo. Eu acredito que essa turma vai ser também mais uma turma daquela de arrebentar a Sapucaia, de poder fazer trocas assim legais, de ter um desenvolvimento pessoal daqueles assim de vários saltos quânticos. Cada turma que vem, assim, para mim é um desafio e é uma ampliação, assim, de conhecimento, de respeito para com o ser humano, de perceber como as pessoas são capazes de desenvolver uma postura amável, amorosa, respeitosa, né? Apesar, o curso de constelação, eu falo: olá, Sandra! Bom dia, querida. O curso de constelação não tem como não fazer uma jornada interna para poder servir o outro depois. São 10 módulos intensos, onde a gente mergulha na nossa alma e mergulhamos juntos na nossa alma. Não é um mergulho raso, é um mergulho profundo. Não tem como. Se você tem vontade de fazer um autodesenvolvimento, se você tem vontade de servir a vida de outras pessoas através eu chamo de tecnologia, constelação, uma tecnologia assim profunda, tridimensional. E a cada constelação a gente vai descobrindo que é algo que realmente, né, acho que tem uma briga aí, né, de provar se constelação faz parte da ciência. É para lá de ciência, gente. É um novo patamar de conhecimento que a constelação traz para gente. E por isso não se pode ser constelador fazendo cursinho no final de semana, gente. Né? Todos nós consteladores que passamos pelos aprendizados de Beth Helling, nós sabemos disso, não tem como. É profundo demais, a gente entra 1 hora, 2 horas, 20 minutos, meia hora
num atendimento dentro do sistema familiar, e se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos respeito, não soubermos das técnicas que o Bert Hellinger deixou para nós de uma forma realmente precisa, né? E ir desenvolvendo ao longo da vida. Há 14 anos eu facilito constelação, desde 2018 eu ofereço extensão universitária para as pessoas que desejam ser consteladores, e eu vejo a delicadeza que é cada constelação. Se nós não tivermos esse respaldo de postura que é desenvolvido dentro de um curso que precisa ter muita prática, nós vamos fazer cacas na vida dos outros. Nós não vamos, os clientes não vão mandar outras pessoas para nós. As pessoas só mandam outros clientes para nós, marido, filho, sogra, vizinha, amigos, porque o efeito da constelação foi verdadeiro na vida delas, né? E para isso precisa ter técnicas, precisa aprender, precisa mergulhar, precisa sentir na pele o que é uma constelação, para depois a gente levar isso com respeito para os outros. Então as matrículas estão abertas, vão começar em fevereiro. Como eu disse, já tem pessoas maravilhosas vindo, será um grupo, acredito, um grupo muito forte. Olá, Lindalva, olá, Shirley, sejam bem-vindas. Será um grupo muito forte, né? Como todos os outros grupos que eu já tive de constelação familiar, já foram mais de 150 alunos, 120 consteladores formados no Instituto Sheila Queridos, e eu tenho orgulho. E tem novidades nessa turma, os outros alunos vou ficar me xingando, falar, Sheila, mas a gente vai evoluindo, né? Terão aulas extras sobre análise transacional, neurociência, neurolinguística para consteladores, para ampliar o olhar para consigo e para os clientes, pedagogia sistêmica, constelação para animais, uma profissional incrível chamada Lúcia Mendonça, né? Estou negociando aí com ela para na próxima turma ela dar aula, foi um sucesso na turma de pós-graduação. E também eu preparei, já tenho preparado, já tenho apostila, tudo certinho. Vocês sabem que meu curso é todo apostilado, tem a parte teórica e tem a parte prática, né? Extensão universitária, todas as pessoas que... só quem é da área de terapia que pode ser constelador? Não, todos os profissionais podem ser. E todos os alunos que formam recebem um certificado do Instituto de Ensino Superior, que é reconhecido pelo MEC. Isso desponta você no mercado de trabalho. E as horas mínimas desse curso é 230 horas, 220 horas. Com as aulas extras, vai chegar lá a 250 horas. São 10 meses, começa em fevereiro, termina em novembro de 2024. Você já terá uma profissão nova se você vier para esse curso, né? Eu sei que eu sou muito suspeita, mas assim, é uma alegria tão grande. Se eu mostrar para vocês, eu vou fazer um vídeo só para mostrar as avaliações dos alunos que fazem parte dessa jornada, que eles chamam que não é formação, Sheila. Não é formação, Sheila, esse é um curso de transformação. Então, se você tem vontade, se algo te toca, conversa comigo, manda um recadinho no direct, a gente vai para o WhatsApp, a gente abre aqui a câmera, a gente conversa e eu mostro para você, né, a transformação. Os alunos falam que transformaram no relacionamento. Tinha aluno que estava prestes a divorciar, assim, ficaram juntos, né, até tiveram filhos, ficaram grávidos, né? Pessoas que tinham problemas seríssimos com os pais, assim, conseguiram fazer uma reconciliação com os pais. E vocês sabem que quando a gente reconcilia com os pais, a gente reconcilia com a vida. A prosperidade vem, as questões amorosas são resolvidas, né? A satisfação pela vida aumenta. Então, venha fazer parte. Você não quer ser constelador, quer fazer parte só para desenvolvimento pessoal? Venha, conversa comigo que também tem como fazer isso, ok? Então agora eu vou parar de falar um pouquinho desse curso, que eu fico muito empolgada, porque são mais pessoas ampliando o olhar e servindo a vida de outras pessoas de uma forma rápida, profunda e muito séria e muito ética. Eu fico muito feliz quando eu vejo os feedbacks que os meus ex-alunos atuais, colegas, amigos de trabalho, falam que receberam de seus clientes. A alegria dos clientes de poder ter resolvido vários problemas, de ter despertado coisas que estavam lá doendo no corpo, no psíquico,
nas questões relacionais, né, posturais, e conseguiram lidar muito melhor com isso. Então, não tem, não tem o que paga, gente. O pagamento desse curso, ele é estruturado, as pessoas falam, Sheila, o valor, eu divido até em 20 vezes para facilitar. E o valor dividido em 20 vezes, gente, é o valor que eu pagava o meu curso em 2000, em 2012, 2011 e 2012. Olha quanto tempo. Então as pessoas têm oportunidade, não é por causa do dinheiro, do valor que as pessoas não fazem. Né? Agora, se quer ser constelador de verdade, constelador próspero, vem pra cá, vem conversar comigo e faça parte dessa turma 14. Acreditam? Turma 14. Nem eu acredito que já estou na turma 14. Mas vamos lá, vamos falar aí um pouquinho, né? Então, dessa questão. Eu tenho essa frase comigo, eu gosto muito dela, que sempre há como melhorar, né? Tem pessoas que falam ao contrário, sempre tem como piorar. Não, sempre há como melhorar alguma coisa. E tudo, eu acredito que tudo começa pelo desejo. Tudo começa pelo desejo. Tudo começa pela nossa vontade. Tudo começa a ser criado aqui no nosso pensamento, né? E muitas vezes é necessário a gente abrir mão de algumas coisas. Às vezes a gente não percebe, mas nós estamos com uma ideia viciosa. A gente sempre vai voltar nessa ideia viciosa. A gente sempre vai voltar nessa ideia viciosa. Às vezes a gente não percebe que a gente está sempre no mesmo ponto. Seja, de repente, no relacionamento afetivo, seja no trabalho. Às vezes a gente está lá, eu preciso voltar, preciso... A hora que a gente percebe, a gente está com muitos ciúmes e tendo a mesma atitude. Ou a gente está sendo submissa no nosso trabalho, ou a gente, né? Então, perceber qual é essa ideia viciosa que a gente tem, para poder falar, opa, eu preciso fazer outro caminho, eu não posso ficar aqui, né? E às vezes é um comportamento vicioso que a gente tem desde a infância. A birra, né? A birra de um adulto é diferente da birra de uma criança, mas continua sendo uma birra. Eu vou ficar sem falar com ele 3 dias, quero ver o que ele vai fazer. Ou ficar sem fazer sexo. Né? Às vezes, quando criança, a gente fala, vou ficar sem brincar com ele. Né? Só mudou o cenário, mas o comportamento é o mesmo. E a gente não percebe que aquilo, de alguma forma, está sendo prejudicial para a gente. A gente precisa aprender a se comportar melhor. Às vezes, a gente persiste muito em algo que nos causa dor. A gente não percebe, não, essa relação vai melhorar. Não, esse trabalho vai me trazer, eles vão perceber algo. Às vezes você está lá meses ou anos num trabalho e várias pessoas estão sendo valorizadas e você não percebe por quê. Às vezes pode ser um comportamento vicioso seu, né? Ou às vezes é uma insistência, sabe? A gente começa a querer comer murro em ponto de faca, muitas vezes, e está se machucando muito e não está percebendo que aquilo, a gente precisa sair, olhar de fora. Né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda para poder fazer isso, olhar de fora. Né? E muitas vezes a gente tem uma tendência também de manter o nosso baixo astral. Né? Às vezes tem ganhos nisso. Né? Se eu fico triste, se eu me sinto incapaz, sempre vai ter alguém querendo cuidar da gente. Sempre vai ter alguém querendo mostrar, né? Alguém querendo se sentir melhor cuidando de alguém. E às vezes isso traz ali um relacionamento de dependência. E às vezes a gente gosta disso. Então, eu falo, os sentimentos desagradáveis, eles existem. E eles existem para nos proteger muitas vezes. Esse ano eu perdi minha mãe, né? Teve uma transformação na nossa relação, né? Eu sinto, a minha mãe está em mim, né? Eu olho nas minhas mãos, olho no meu rosto, eu olho em mim, às vezes algumas atitudes, ela continua viva em mim, né? Mas a gente sabe, nós temos essa questão da matéria, né? E a minha mãe se foi no momento da vida dela, assim, que ela não devia nada para ninguém, ela não devia nada para nós filhos, para os netos, para ninguém. Ela viveu até o fim, né? Se ela não tivesse sido hospitalizada, talvez ela morreria fazendo o que ela gostava de fazer. Ela gostava de costurar, gostava de cantar, gostava de rezar, gostava de estar em festa conosco, né? Um mês antes dela falecer, ela estava dançando quadrilha com a gente. Cantando, dando risada, falando, dando conselho.
Então, isso me traz, cada vez que eu tento ficar, né, ou que eu vou ficar triste, eu falo, Sheila, agradece de ter tido isso. Então, às vezes, fazer essa transformação é muito difícil, às vezes é mais fácil ficar na tristeza, ficar na falta, ficar na escassez, ficar resmungando. Gilmara, querida, que legal, Raquel também. Às vezes é mais fácil a gente ficar na escassez ali, sabe? E na frustração, no medo, né? Quantas vezes o medo impede a gente de fazer algo bom? Eu lembro que eu fui uma vez para Trindade, quem for para Trindade, vai lá. Tem a pedra que engole no rio, né? As pessoas, a gente falava assim, tinha que entrar embaixo da pedra e a água descendo, né? E saía do outro lado do rio. Só que ninguém contava o que tinha lá embaixo. Então dava um medo danado de entrar ali. Quando a gente entrava, falava, oh meu Deus, é isso? Ai que delícia, ai que gostoso, vamos de novo. E a gente não entendia porque as pessoas iam de novo, né? Enquanto a gente não tinha passado por lá. E muitas pessoas não entravam porque tinha medo de ter um buraco muito fundo, de se afogar, de ter bichos lá embaixo. A fantasia, né? O medo faz a gente ter fantasias horrorosas e se a gente deixar, a gente não faz o melhor da vida, né? Então, o que é necessário muitas vezes para sair desse medo? Pedir ajuda para alguém, vem comigo, ou eu tenho medo de abrir um negócio novo, ou eu tenho medo de fazer um curso novo, eu tenho medo de comprar um imóvel, porque talvez não vai dar para o meu orçamento. Estuda, planeja, faça, chama as pessoas para ajudar a lidar com esse medo. Esse medo é necessário, né? A gente sabe disso. As pessoas que não têm medo nenhum se ferram. Os adolescentes que não têm medo, pegam o carro do pai e saem a 180 por hora, eles se ferram. Então, esses sentimentos não é para ele ficar muito tempo em nós. A tristeza, ela nos protege, ela deixa a gente mais interiorizado. É um momento, não adianta eu estava, né, em luto, poucos meses da minha mãe, e querer fazer coisas novas. Parte minha está fragilizada, eu preciso cuidar disso, né? Mas esses sentimentos desagradáveis que a gente chama, né, frustração, medo, raiva, eles vêm para poder falar com a gente, é a nossa parte mais íntima. E muitas vezes a gente fica com raiva, a gente delega a raiva, a gente culpa o outro. E para aí, não para refletir o que é, qual é a minha parte nisso, qual é o meu papel diante disso. Ah, estou frustrada porque alguém pisou na bola comigo, o meu chefe, em vez de me dar uma promoção, deu promoção para o outro, ah, não passei no concurso, ou N coisas. Onde que eu estou nesse lugar? Eu preciso ser dono de mim, eu preciso... O que essa frustração está querendo falar para mim? O que eu preciso evoluir aqui para não ficar frustrada recorrentemente? Né? Por quê? O que é que eu preciso fazer? Conversa com o sentimento, ele não existe, ele não aparece do nada para você. Ele aparece para você evoluir. Diferente da alegria, até a alegria, às vezes eu eufórica demais, por que eu tô tão eufórica demais? Eu preciso me entender. E o sentimento é a nossa parte mais profunda. Se a gente não relaciona bem com esse sentimento, a gente vai levar lambada a vida inteira, até a gente aprender. Percebe? Então, a gente precisa ter força para lidar. Né? Quando tiver sentimento desagradável, não é a questão fora de nós, é a questão dentro de nós. E é isso que nós não fazemos. Por quê? Olhar para dentro parece meio louco. Conversar com o sentimento parece coisa de outro mundo. Não. É a nossa primeira relação. É a nosso primeiro contato com o universo. Antes da gente sentir, né? O nosso corpo já está demonstrando. Se eu estou nervosa, se eu estou com medo, o nosso corpo já está demonstrando. Se a gente fica olhando para fora, culpando o mundo, culpando o presidente, culpando a economia, culpando o chefe, culpando o marido, a esposa, o filho, o cachorro, a gente não vai começar a ter um diálogo decente com a gente. E é isso que a gente precisa vir para dentro, né? Que se eu lido melhor com a frustração de um fato
que eu considere que não é tão grave na minha vida, eu vou me preparar para aquilo que é mais grave, percebe? Estarei preparado. Eu já sei o que eu posso fazer, eu já sei como eu posso lidar e vou parar de ficar tendo esses ciclos viciosos na minha vida, né? Então a proposta aí, né, já que a gente está no último dia de 2023, estamos indo para 2024 e a gente não sabe o que vai acontecer, tantos desafios, tantas coisas, né? E tomara que sejam coisas maravilhosas, tomara que a gente tenha força para poder lidar, transformar essas coisas, né? Que a gente tanto vem ruminando e nos prejudicando. A gente sabe, se a gente não lida bem com esses sentimentos, se a gente não lida bem com esses fatos, isso pode nos adoecer. Olha aí, né? E assim, quanto mais a gente se fortalecer nessa questão de poder, esse autocuidado, esse nosso sentimento, mais forte a gente fica. A gente não sabe o que vem. A gente teve uma pandemia há pouco tempo. Olha quantas coisas aconteceram fisicamente e coisas que a gente nem tem noção que aconteceram conosco, comigo, por causa da pandemia, por causa de uma vacina, por causa do medo de morrer, medo de perder alguém, medo de ir para o hospital, medo de um resfriado. Eu nunca tive medo de resfriado. Nós tivemos medo de resfriado. A gente achava que era Covid, não é? Então esse medo balançou a estrutura de muitas pessoas. E não só o medo, né, gente? A tristeza de ter perdido alguém, a angústia, todos os sentimentos agradáveis estiveram presentes em nós, que ainda tem enraizamento aqui. Né, a gente fala, eu gosto muito de falar sobre ancestralidade e o que nós temos de herança da nossa ancestralidade, né? Eu estava assistindo, não vou lembrar agora, assistindo um pesquisador falando, né, que quando nos Estados Unidos, numa comunidade, um homem preto morre, todas as mulheres daquela comunidade, todas que estão grávidas, têm filhos prematuros. Qual é o efeito disso? Então, imagina o efeito de uma pandemia em nós, né? Então, a gente precisa mais do que nunca aumentar nosso potencial de reserva emocional. Mais do que nunca, a gente precisa cuidar da nossa reserva emocional. A gente precisa se amar muito. E se amar é lidar como que eu tenho lidado com as dificuldades do dia a dia para que isso não chegue no nosso físico. Você sabe que a gente somatiza tudo isso, não é? Então, que tal, né, ao invés da gente ficar dando valor mais para a indiferença, a gente dá valor para a empatia. Gente, vocês sabem o que é empatia. Eu aprendi o que é empatia de verdade nas constelações. Quando a gente entra em ressonância com o outro. Quando a gente sente o que o outro realmente está sentindo, né? Então, essa empatia com o outro é olhar do lugar dele, a cultura que ele teve, a educação que ele teve, os estímulos que ele teve na vida, as frases que ele ouviu na infância e ouve até hoje, como os pais deles viveram, como a ancestralidade dele viveu. É muito difícil a gente fazer empatia, mas a gente ampliar o olhar. Quando vocês, por exemplo, muitas pessoas falam, meu pai é um grosso, ele bebe, ele é um chato, ele maltratava minha mãe, eu não gosto dele. Faça um processo de empatia. Tenta, pelo menos, imaginar você chegar do lado dele e olhar com os olhos dele, como dizia Moreno. Olhar com os olhos dele, Moreno, do psicodrama, né? Olha com os olhos dele, né? Olha, desde quando ele era criança, entra lá numa imagem dele criança e você criança. Como que era esse pai? O que ele passou? Passou fome? Não passou? Foi elogiado, foi banalizado, foi excluído, não foi? A partir daí a gente começa a entender o outro. Aí é essa frase que a gente pede em constelação, eu concordo com você. Não é concordar porque ele foi mal, mas com tantas influências negativas, com tantas coisas que ele passou, com tanta dificuldade que ele passou, eu entendo, agora eu sei por que você é assim. E eu não vou conseguir te mudar. Essa mania nossa de querer mudar os outros, querer que os outros fossem do jeito que a gente gostaria, isso já é coisa do passado, gente. Não tem essa questão hoje do soltar? Solta. Ama a pessoa do jeito que ela é. Isso é amor. Bert Hellinger fala isso.
né? Quando você encontra alguém, você só é digno de poder estar com aquela pessoa quando você realmente concorda com ela do jeito que ela é, sem querer mudar nada dela. Eu demorei para sacar isso de Bert Helling, demorei muito, porque eu queria mudar Deus e o mundo, né? E isso me trouxe uma paz, porque se e um alívio, um descanso, porque querer mudar o outro dá um trabalho tão grande, né? E deixar a pessoa se amar, mesmo que ela reconheça que ela fez algo, ou se ela não reconhece, né? Deixar, e você poder transmitir para ela uma ternura, talvez não seja nem admiração, não seja, uma ternura, uma compaixão, isso já modifica a pessoa, ela para de ser reativa, defensiva, né? E quantas vezes a gente fica lá querendo que a pessoa mude, quanto mais você quer que a pessoa seja do jeito que você acredita que seria melhor para ela, que muitas vezes não seria, a relação fica mais amena, né? E a gente precisa amenizar as relações. Já basta as guerras que tem por aí, né? Bert Helling fala, cuidado, o preconceito começa dentro de casa, quando um pai olha para um filho e fala, esse não vai dar muita coisa na vida. E o preconceito termina em casa, porque esse filho, o que ele faz? Ele olha lá para o pai idoso e fala, ai, coitado, ele não vai aguentar mais, eu não aguento mais ele sofrer, coitado. E fica olhando para a incapacidade dos pais, ao invés de olhar para toda a história e toda a força que ele está tendo naquele momento de ter o que ele tem, o problema que ele tem de saúde, financeiro, sei lá o quê. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O processo de empatia pode nos trazer alívios, harmonia, né, ao invés dessa indiferença. Ao invés de medo, transformar em confiança e decisão, né? O medo atrela, Sheila, todo mundo fala de medo, você também? Sim, porque eu sinto muitas vezes. Às vezes o medo faz a gente procrastinar, às vezes o medo faz a gente ficar num lugar de zona de conforto. Essa relação não tá boa, ele me trata assim, mas ele é um bom pai. Esse emprego tá bom, eles não fazem isso, eu vou ficar por aqui porque tá todo mundo desempregado, né? E de repente você tem capacidades mil, tem formas maravilhosas de lidar com a vida e tá lá recebendo migalhas, né? Poderia estar fazendo um negócio. Quantas pessoas, depois, né, que a vaca foi pro brejo, aquela história da vaca, depois foi demitida, abriu um negócio, abriu outro negócio, abriu, e tá lá ganhando muito mais, né, 10 vezes mais, e olha lá, né, descobrindo um universo novo de prosperidade. Então o medo muitas vezes fica segurando a gente, como se a gente ficasse ouvindo, não que você não é capaz, né, e temos capacidades maravilhosas. Valorizar, ter mais valor, dar mais valor para o tempo, para as coisas, do que desperdício. Quanto tempo desperdiçado, né? Às vezes a nossa rotina, eu fico mais na cama. Eu sei que eu tenho TDA, né, gente? Já estou declarando aqui para todo mundo, né? Todo mundo já deve ter percebido. Então, às vezes é gostoso ficar na cama até mais tarde, às vezes é gostoso ficar lá vendo, dando risada no TikTok, só vendo bobeira, mas quantas vezes a gente está desperdiçando um tempo que poderia estar fazendo um exercício físico, que poderia estar tendo uma qualidade de família, que poderia estar produzindo algo novo no trabalho, né? Então, é atentar a isso, precisamos atentar. O tempo é muito precioso, a nossa vida é muito curta, a gente não sabe quando a gente vai, né? E o que você quer deixar registrado no seu livro da vida, para quando as pessoas falarem de você, falar, poxa, né? E não só as pessoas falarem de você, mas você ter uma satisfação, um orgulho gostoso, né? O Bert Helling fala do orgulho do proprietário, quando a gente olha e fala, uau, consegui realizar, tornar real as coisas, né? E quantas vezes a gente fica só no pensamento, vira fantasia, né? Um dia fala, eu deveria ter feito isso, se eu tivesse feito isso, aí não adianta, tá? A insatisfação pela satisfação, né? Às vezes a gente sabe que está entrando numa roubada, às vezes a gente sabe que está fazendo uma caca, que a gente está mantendo algo na nossa vida que não faz parte do nosso propósito de vida, né? A gente não entra dentro do fluxo,
né? Não planeja. E aí, quando a gente vê o negócio tá tudo descambado, e aí vem a frustração, vem a culpa, vem, né? Eu acho que uma das coisas piores do ser humano é carregar a culpa. A culpa flagela a gente. Né? Ah, eu deveria ter feito isso para os meus filhos. Ah, eu deveria ter falado eu te amo para minha mãe e para meu pai. Eu estou só dando, né? Mas eu poderia ter viajado, ter pego dinheiro e fiquei guardando, 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 não fiz nada. Então, tem coisas que a gente precisa pensar para poder ter boas escolhas. Né? Fazer, planejar para poder realizar, e não só para ficar no planejamento, né? Então, né, quando a gente concorda com algumas realidades, pô, eu concordo que eu estou procrastinando. Eu vejo, aí eu começo a assumir isso. Quando eu fico falando, não, vai dar certo, não, esse emprego tá bom, não, essa relação tá maravilhosa. E se tiver maravilhosa, que bom, vamos cuidar disso, vamos fazer algo também, não vamos ficar dormindo no ponto, né? Lembra, na década de 90 tinha aquele livro, Quem Roubou Meu Queijo, né? Às vezes a gente tem que cuidar, né? Eu falo, eu falo pro meu namorado, né? Eu falo, ó, eu cuido de mim, você cuida de você e nós dois precisamos cuidar dessa relação. Eu aprendi isso com uma psicóloga minha, a Sandra, né, de Cruzeiro. A gente precisa cuidar da relação, né? Todo dia, toda hora, né? Não é porque a relação tá boa que a gente vai relaxar, né? Todo, sempre a gente precisa cuidar das relações com todas as pessoas, né? Então, nós temos essa capacidade de aproveitar as oportunidades e transformar. Lembra que eu comecei com a frase: tudo ainda pode ficar muito melhor do que está, né? Então, nós temos capacidades diversas. E eu aprendi esse termo, capacidades diversas, assistindo vídeos do médico Sérgio Felipe, que ele contou um detalhe. Eu contei para alguns amigos isso e toda vez que eu falo disso, eu falo até onde vai a nossa capacidade. Ele foi dar uma palestra para as pessoas que são cegas e surdas, que tinha uma pessoa que ficava escrevendo em braille e ia passando para as pessoas irem lendo o que ele estava falando. Imagina quanto tempo durou essa palestra, né? Mas tem um detalhe que ele disse, que quando essas pessoas que são cegas e são surdas vão conversar com alguém, eles colocam os dois dedos aqui. E quando a gente fala a vibração da voz, eles entendem o que nós estamos falando. Vocês imaginam isso? O que essa pessoa precisou desenvolver para o Braille já para mim, né? Já é algo muito difícil. Agora imagina sentir a vibração das nossas cordas vocais aqui e saber o que você está falando. Olha a habilidade do ser humano, olha a habilidade de todos os seres vivos do mundo. Então, habilidades nós temos, essa capacidade de transformar as coisas, nós temos. Precisamos desenvolver. Eu quero ser. Alguns alunos que vêm até, algumas pessoas estão paquerando o curso, falam: eu sou da área administrativa, eu sou engenheiro, eu sou bióloga, eu sou cabeleireiro. Eu posso desenvolver a habilidade de ser constelador familiar? Sim, lógico. Todos nós podemos desenvolver, né? Desde que nós começamos pela vontade e a disponibilidade para poder aprender algo em nós. Em nós primeiro, eu falo em nós porque em constelação primeiro passa por mim. Não é cursinho que eu vou aprender a cuidar do outro. Não, primeiro eu tenho que cuidar de mim, né? E aí, a partir do momento que a gente sente o benefício em nós, sente o efeito em nós, aí nós iremos servir a vida de outras pessoas, né? Então, o que é que você quer, né, este ano de 2024? Começar para o resto da vida, algo. O que é que você quer? Qual a habilidade que você precisa desenvolver? Quais as pessoas que vão poder te ajudar? Quais os livros? Quais os cursos? Quais as empresas? Quais os mentores? Percebe?
Tudo é possível desde que você faça um planejamento a médio, a curto, médio, longo prazo. Nem tudo é assim mágica, né? Tá todo mundo querendo ganhar na Mega Sena amanhã. E aí, quando você vê que não ganhou, o que você vai fazer? Então, colocar à disposição da sua própria vida, sem comparar com ninguém. Se for para comparar com alguém, que seja para estimular o que você quer fazer. Nossa, fulano conseguiu, então eu vou lá ver aqui, como que ele conseguiu? Como que eles conseguiram? E eu falo que isso é inveja boa, que não prejudica ninguém, estimula a sua própria vida e colabora com um monte de pessoas a partir do momento que você conseguir, não é? Então, vamos, vamos, vamos. Eu também tenho minha listinha aqui. Tem uma frase, eu fui fazer um trabalho, né, para cabeleireiros esse ano, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas uma grande empresa internacional chamou a organização que eu trabalho para desenvolver, que a gente oferece trabalhos para promover saúde mental para crianças, adolescentes, adultos, empresas. E tem uma amiga chamada Vivi Almeida que ela colocou uma frase, Mati Herge, que eu achei muito legal, né? Que eles falam, lá era problema mental, mas eu tiro um mental aqui e vou colocar os problemas não definem quem você é. Aí ele traz um exemplo. Você anda na chuva, sente a chuva, mas você não é a chuva. Percebe? A gente pode ter problemas mil, mas nós não somos esse problema. Nós somos seres divinos, capazes, amados. Se você se sente amado, eu não sou amado, minha mãe não me amou, ama sim. Se tem vida em nós, se tem vida nas plantas, se tem vida nos animais, tem amor aí, acredite nisso. E não é só o amor de pai e mãe, é um amor de uma ancestralidade, é um amor divino, um amor, muitas expertises, com muito conhecimento. Em constelação nós fala alma, né? Quando a gente fala alma, campo na constelação tem um significado de alma. Quando a gente fala alma, o que é a alma dentro do sistema familiar? Alma é a força motriz movida por todas as vivências, todos os conhecimentos, tudo que foi vivido, que é colocado que eu faço a analogia, né? Colocado no cordão da vida que vai para todos os descendentes. Essa vida que está em nós hoje, ela tem todas as expertises da nossa ancestralidade, desde o primeiro homem no mundo até chegar aqui em nós. E aí eu pergunto, o que é que você quer fazer com isso? O que é que você está fazendo com isso? Uma vez eu atendi um rapaz, ele falou assim, eu sou administrador de empresa, só que a minha empresa está indo mal, eu não sei o que fazer. Eu falei, tá, você tem pais vivos? Sim, tem meu pai e minha mãe, são dois ignorantes, porque, nossa, eu comprei um presente para eles, não quiseram, fiz uma viagem para eles, passaram mal na viagem, tudo que eu faço para eles parece que é ruim, são dois ignorantes. Eu falei, tá, o que seu pai fez na vida? Meu pai veio lá do Nordeste, veio trabalhar numa fazenda aqui no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, e está lá nessa fazenda até hoje. O que ele faz na fazenda? Ele tem 8 peão que ele cuida, e não sei quantas cabeças de gado. Eu falei, seu pai é um administrador? O que você aprendeu com esse pai? Eu não aprendi nada, estava tudo nele. Estava tudo nele. Se ele tinha grandes empresas na época que eu atendi, porque aquele sangue administrador estava nele e ele não percebia. E ele não percebia que as empresas dele só daria certo quando ele olhasse para esse pai e falasse, caramba, você é um grande homem, pai. Apesar, né, do seu jeito simples de ser, de viver. E às vezes é só isso, a gente precisa olhar para as potências que já passaram na vida dos outros, que está em nós agora de presente para a gente. Eu fico olhando a minha mãe, gente, minha mãe fazia milagres, ela costureira, trabalhava para confecção, ganhava centavos para fazer cada roupa que ela fazia. Ela fez milagre, ela reformou a casa dela, ela fez viagem, comprou carro, aquele tipo de trabalho dela. Tá certo? Ela tinha a pensão do meu pai, né? Mas ela pegava aquele dinheiro e fazia coisas que eu falei, meu Deus, né?
E fazia com amor. A casa dela era cheia. Você acha que ela precisava de internet para ter cliente? Para bater lá na casa dela para ela costurar? Não tinha, não. Era no boca a boca, era na rede sociométrica. Né? E quando nós fizemos lá um cartazinho, ele ficou inútil, né? Quando a gente fez um postzinho para colocar na rede social para minha mãe, ele ficou inútil. Porque ela falou, Sheila, se colocar mais isso aí, eu não vou ter tempo para atender tantas pessoas, né? E tudo que fizeram, tudo que as minhas avós fizeram, meus avós, né? Os meus avós homens, os meus bisavós, tudo que eles passaram. Gente, talvez a gente não ia conseguir hoje, com essa moleza que a gente tem hoje de eletrodomésticos, carro, né, tudo na mão hoje, nós não aguentaríamos 10% do que os nossos antepassados passaram. Os meus, né, que passaram por escravidão, eu ia ser aquela escrava, aquela pessoa escravizada que ia pular do primeiro rio, porque eu não ia aguentar 1% do que eles passaram. Então agora que a gente tem tudo, a gente fica aí na preguiça, fica na frustração, fica na reclamação? De jeito nenhum. 2024, vem de mim. Que eu quero oferecer muitas coisas, quero fazer muitas trocas, quero estar no meio de muitas pessoas. E quero agradecer, apesar da minha mãe ter partido em 2023, até a morte dela me ensina coisas incríveis. Imagina as outras pessoas que passaram. Então eu quero agradecer minha família, meu filho, meu namorado que veio para mim esse ano. Né? Eu quero agradecer a todos que de alguma forma passaram, né? E que a gente possa ter força para passar juntos. Amanda, minha filhada, Denise, minha querida, você está aqui, Nádia, passando por aqui. Estou terminando essa live, vou deixar ela registrada, depois eu mando para vocês. E desejo que 2024 seja maravilhoso, que a gente traga a nossa potência para receber esse ano, que provavelmente terão muitas oportunidades para que a gente seja feliz, seja próspero, que a gente troque o nosso melhor. Um grande abraço a todos vocês que passarem por aqui, que passaram por aqui. Abraços a todos e vamos em frente. Ô, Fabiana, você também é luz, Fabiana, 2024 com muito amor para nossas vidas. Beijo, gente. Feliz, boa, ótima passagem de ano hoje e que a gente possa ter boas histórias para registrar por aqui. Oh, Denise, saudade de você, Denise, saudade de Salvador, tô aqui em casa esse ano. Curtindo a natureza dessa cidade maravilhosa que eu moro, em Piquete. Quem não conhece Piquete, está no Vale do Paraíba, venha conhecer Piquete. Ainda não é uma cidade turística, mas uma cidade super aconchegante, cheia de cachoeiras, cheia de lugares bonitos, legais para visitar. E tem a mim, né? Vem me visitar também, vou ficar muito feliz. Beijo, gente. Beijo. Saudades também, Denise. Até mais, Silvia. Saudade. Bom, beijo.